Olá, estamos iniciando o nosso culto virtual através do Palavra de Esperança. Sejam todos muito bem-vindos para esse encontro na Palavra de Deus, pela fé no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós queremos, neste segundo domingo após a Páscoa, ou seja, estamos uma semana depois da Páscoa, nós queremos assim lembrar que o que aconteceu naquele dia tão especial continua, permanece e quer influenciar toda a nossa vida, todo o nosso ano. Eu inicio com uma palavra dos Salmos que está indicado nas senhas para este domingo, que diz o seguinte: ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas. Ainda que os nossos bens, recursos aumentem, não coloquemos a nossa confiança nisso que nós temos de recursos. Salmo 62, 10. Hoje nós queremos ter uma palavra de oração e logo depois ouvirmos um hino escrito por uma pessoa muito significativa na nossa vida como ESLB, que não está mais entre nós. Mas convido a orarmos antes de ouvirmos essa música. Querido Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos encontramos desta forma para adorarmos, celebrarmos o Teu nome, lembrados, mais uma vez, daquilo que aconteceu com Teu Filho Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos e deixou para os Seus discípulos, aqueles que seguiam a Ele, uma missão muito importante que se estende aos nossos dias. A missão de levar o Teu Evangelho da vida nova, da salvação, convite para vivermos no Teu reino. E assim, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo abençoe o nosso meditar e que Tu possas receber a nossa humilde adoração de coração, como a nossa forma de dizer, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o ressuscitado, aquele que vive e reina contigo, Espírito Santo, para todo sempre, é que nós oramos. Amém. Queremos ouvir então a canção Canta Minha Alma ao Senhor, trazida pelo quarteto da nossa comunidade, hino escrito pelo pastor Osiel Campos de Oliveira Júnior, que serviu em nossa ESLB por muitos e muitos anos, em diversas comunidades, no Brasil e também fora, e escreveu muitos hinos, mais de 40 hinos, alguns deles muito conhecidos, alguns deles inclusive no nosso livro de canto. Ouçamos então essa canção, uma forma também de gratidão a Deus pela vida dele. Canta minha alma ao Senhor. A minha alma canta louvores ao Senhor, que maravilhas santas fez Ele em teu favor. Canta minha alma, louvores ao Senhor, que maravilhas santas fez Ele em teu favor. Canta minha alma, canta louvores ao Senhor, que maravilhas santas fez Ele em teu favor. Essa canção que acabamos de ouvir, então, foi escrita pelo pastor Osiel, que infelizmente faleceu essa semana de Covid-19. E assim nós somos gratos a Deus pelo servir dele
a sua palavra, a qual nós queremos ouvir agora, através de Atos, capítulo 4, os versículos 32 a 35, que fala então daquilo que veio logo depois da ascensão de Jesus Cristo e que foram os primeiros tempos dessa igreja dos seguidores de Cristo que estava se formando. Lá diz o seguinte: todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas vendiam e traziam dinheiro e entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Até aqui a leitura do livro de Atos, escrita pelo evangelista Lucas, que quer então agora nos lembrar da vida dos discípulos e a nossa, em virtude da ressurreição de Cristo, da Páscoa, que acaba sendo o motivo principal do batismo cristão, da celebração da Santa Ceia, como sacramentos, e também os nossos símbolos, como a vela, que tem as chamas, e também os demais símbolos no altar, apontam para Cristo, o ressuscitado. Vamos refletir sobre isso na pregação. Pensando agora, ouvindo, recebendo essa palavra como orientação para a nossa vida, vamos imaginar os discípulos, então, pouco tempo, talvez alguns meses após a vinda do Espírito Santo, e que veio então após a ascensão de Jesus, e os discípulos, agora cheios de coragem, eles começam a falar, testemunhar, dizer para os outros quem era esse Cristo, o que ele fez. E eles então começaram a receber pessoas que recebiam o Evangelho, se convertiam à fé cristã e queriam viver uma vida nova com Cristo. E queriam saber o que significava isto. Então Pedro dizia, olha, arrependam-se dos seus pecados, creiam que Cristo é o Filho de Deus e morreu pelos pecados de vocês, e vocês têm então nele uma vida nova que leva vocês então a viverem em comunhão como um corpo dele, como uma igreja. Um evento significativo, e na verdade nenhum outro em nossa vida é comparável com isso, em termos de impacto na história da humanidade e assim por diante, ele normalmente leva a cada um de nós a ter um antes e um depois. Por exemplo, após o casamento da gente, a vida muda. A partir do casamento tem uma outra dimensão, tem uma alegria toda em poder conviver com essa pessoa, construir uma vida juntos, os sonhos e inclusive também as dificuldades e tal. Após, quem sabe, o nascimento de um filho, também vem tudo aquilo que significa, olha, antes de ter um filho, depois. E nós podemos também falar de renascimentos na vida. Já ouvi muitas pessoas dizerem, pastor, antes de acontecer isso, a minha vida era de um jeito, depois mudou, eu sou outra pessoa. Isso pode acontecer por diversos fatores, e o maior deles é aquele quando uma pessoa ela é encontrada, ela é alcançada por essa graça, por esse amor,
por essa libertação que Jesus Cristo deseja que as pessoas percebam, sintam, creiam e possam abrir a vida delas para que isso se torne algo real e continue agindo na vida delas. Então, pós-Páscoa, os discípulos, agora o que acontecia, e na nossa vida hoje? Passou a Páscoa. Chocolate provavelmente já se foi, os enfeites, quem sabe, já foram guardados, e a vida parece que continua normalmente, entre aspas. Mas o que a Páscoa faz? Qual é o significado dela para a nossa vida cotidiana? Impacta o trabalho, a forma como nós vivemos com a família, com a esposa, o marido, os colegas de trabalho, enfim. Sim, essa palavra de Atos, capítulo 4, ela traz um exemplo muito claro, muito forte, de algo que mudou na vida deles. Mudou totalmente a forma de ver, inclusive, a outra pessoa e os seus bens material. Para que eles servem? Para que servem os meus recursos? Alguns desses novos cristãos tinham, inclusive, terrenos, casas, diz o texto. E eles começaram a se perguntar, mas serve para que isso? Será que eu posso simplesmente continuar tendo isso sem me perguntar, será que tem gente do meu lado aqui que tem essa mesma fé, participa desse mesmo corpo em Cristo, a comunhão como irmão e irmã na fé? Será que eu posso ver alguém deles passando fome, necessidade e não fazer nada? Eles haviam experimentado, sim, uma modificação no jeito de ver as coisas. Para que servem os recursos, por exemplo? A vida, o que faz sentido na vida, o que permanece. Então eles receberam, e quando a gente está conectado a Cristo, a gente passa a ter um novo olhar. Nós enxergamos a vida com outros olhos. As pessoas, elas passam a ter um outro significado. Elas não são simplesmente concorrentes, ou ameaça, ou inimigos. Os seres humanos são compreendidos pelos olhos da fé em Deus como criaturas dele, a quem ele ama, deseja o bem, e especialmente aqueles que estão junto, conectados a Cristo nesse corpo comigo. Então eu quero, de uma forma bem prática e simples e direta, chegar agora nesse aspecto que o texto então nos traz. Depois que a palavra de Deus foi pregada, ensinada, as pessoas a receberam como a libertação de uma vida dominada pelo egoísmo, pela escravidão à sua autoimagem. Depois que viram que em Cristo o valor delas não depende do que elas têm, das roupas que elas vestem, ou da aparência, se elas são bem vistas pelas outras pessoas, da sua fama. E em Cristo nós não somos mais escravos de rituais. Não é a minha prática de fazer coisas religiosas, e nem é o ajudar alguém como demonstração de que eu sou uma pessoa boa, que Deus deve me
abençoar. Isso passa agora a ser tudo diferente. O meu valor já é garantido pelo meu Criador. Eu não preciso provar nada para ninguém e nem fazer coisas boas para que Deus me ame. Então, ajudar alguém passa a ser motivado por algo diferente. Aqueles seguidores de Cristo, alguns deles tinham bens, alguns deles, diz aqui, tinham casas, no plural, e terrenos. Não diz aqui também que eles foram obrigados, ou que se tornou uma lei para os cristãos, vender todos os seus bens, mas eles passaram a se perguntar e a ter uma atitude diferente. Como eu posso ajudar alguém que está passando necessidade? E hoje, então, nós somos sim convidados a perguntar, como pessoas que celebram a Páscoa, a ressurreição de Cristo, como nós somos convidados, como nós somos levados, como nós somos conquistados por esse amor, essa graça de Cristo, a justamente usarmos o que a gente tem, o que a gente sabe, para podermos abençoar alguém, podermos ser um sinal dessa luz, sermos um sal. Temos recebido, quem sabe, algumas coisas, queremos usar isso de uma forma que agrade a Deus. E assim eu quero então encerrar convidando para que a gente pense sobre isso, de que forma ou que formas diferentes nós podemos cuidar uns dos outros. Não como uma coerção, uma lei, uma regra, não como um sistema econômico ou político, não como uma forma onde alguém impõe uma visão que é fabricada por nós humanos, mas como uma resposta, uma reação de amor, de gratidão e de vontade de caminhar ao lado também de outras pessoas que estão mais próximas de nós. Que Deus nos ajude a termos alegria em podermos ajudar alguma pessoa perto de nós, ou quem sabe um pouco mais longe, da nossa família em primeiro lugar, mas também um pouco mais distante da nossa comunidade. E ainda, além da nossa comunidade, muitas pessoas ajudam anonimamente, de muitas formas, fora da igreja também, dentro da criação maior do nosso Deus. Que isso seja um motivo de gratidão a Deus e também de podermos dizer obrigado uns aos outros. Amém. Convido a orarmos uns pelos outros e também pela Igreja de Cristo e pelo mundo todo. Deus eterno, Tu te preocupas com toda a Tua criação. Muito obrigado pelos recursos que Tu colocas em nosso mundo e os quais a gente pode dispor, uns mais, outros menos, mas em todo jeito, Senhor, cada um pode ser generoso, generosa com aquilo que tem sob a sua administração. Senhor Deus, inspira-nos, dá-nos também boa vontade para podermos, dentro dos nossos recursos e capacidades, mostrarmos interesse, cuidado uns pelos outros. Obrigado por todas as formas, iniciativas que pessoas têm tido, que a Tua Igreja e também outras entidades, organizações que visam colaborar no bem-estar, suprindo necessidades de tantas pessoas nesse mundo.
Obrigado, Senhor, porque o ressurreto Jesus Cristo, Ele é a motivação para vermos a vida com outros olhos, para sermos pessoas livres de idolatrias, escravidões, para vivermos em paz, com leveza na alma, e sermos pessoas que não ficam dominadas pela preocupação, pela ansiedade, por aquilo que outros pensam de nós, e nem mesmo, Senhor, em relação ao dia de amanhã. Por mais que passemos por incertezas em nossa vida. Queremos colocar, Senhor, em nossa oração, especialmente aquelas pessoas que estão passando necessidades em especial, que não têm o seu pão de cada dia, aquelas coisas básicas da existência humana. Também, Senhor, fortalece aqueles que estão abalados no seu espírito, que estão sem esperança, ou dominados também por pensamentos negativos, pensamentos, Senhor, até mesmo de pensar em tirar a sua vida ou outros. Senhor Deus, tudo isso e o mais nós colocamos nas palavras que o Teu Filho amado Jesus Cristo ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ouçamos agora uma letra escrita por esse servo de Deus, pastor Osiel, que faleceu a semana. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a orar, servir, cuidar, a sermos igreja que se cuida. Deus, Criador da vida, o Deus restaurador
da nossa existência, o Deus que é Espírito, que encoraja, o Espírito que une e o Espírito que nos leva a nos interessarmos uns pelos outros. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele fortaleça a tua vida para seres uma bênção às pessoas ao teu redor. Amém. Desejo assim que nós tenhamos um ótimo domingo, também uma boa semana, com esperança, com força de também colaborarmos com as necessidades ao nosso redor, em nossa sociedade. Vamos ser sal e luz, vamos ser uma bênção na vida das pessoas. Até o próximo programa Palavra de Esperança.